gente, bora fofocar. Gente, parece que todo dia tem uma notícia diferente sobre o Davi Brito. E as notícias nunca são tão legais assim, porque, pelo amor de Deus, todo dia uma fofoca diferente desse homem, né? Bora, cara. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Parece que ele fica repercutindo muito negativamente na internet. Eu não sei o que acontece. E dessa vez foi tipo assim, uma notícia bombástica atrás da outra. Foi tipo pá, 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 uma notícia bombástica atrás da outra. Ela disse isso? Simplesmente, em acho que uma semana, em poucos dias, anunciou que ia ser pai. Depois anunciou que tinha terminado o relacionamento com a mãe do bebê. Depois anunciou que perdeu o bebê. Depois anunciou que... Depois saiu notícia que ele tinha perdido o carro. Depois saiu notícia que... Enfim, gente. Tanta coisa aconteceu com esse homem em tão poucos dias que a vida dele tá mais movimentada agora fora da casa do que estava dentro do Big Brother. 1001 coisas aconteceram. E agora a gente vai entender a linha do tempo, mais ou menos, de como as coisas aconteceram. Entender toda essa fofoca que teve com o nosso divo Calabreso. Calma aí, Calabreso. Bora lá ver o que foi que aconteceu. E assim, a Adriana, a gente começou a namorar, e aí nos conhecemos e tava aquele desejo bem aflorado à flor da pele. Aquele desejo, né? Uhum. E logo em seguida, a gente um dia, a gente caminhando no shopping, a Adriana, ela olha pra minha cara e fala: Davi, eu tô com um desejo. Eu falei: desejo? Ela é. Aí eu falei: desejo de quê? De comer um frango. Desejo de quê? Eu falei: que beleza, show de bola, bora comer o frango. Só que aí eu, olhando pra ela, eu enxerguei nela, eu falei: peraí, tem algo de errado. Adriana, você tá grávida. Pá, pá, pá. Falei com ela: Adriana, você tá grávida. Ela: não tô grávida, não tô grávida. Aí eu falei: Adriana, você tá grávida. E nisso a gente fez o teste da gravidez. E deu positivo. A Adriana está grávida. Foi confirmado isso. E fizemos todo o procedimento que deve ter sido feito. Procuramos a médica obstetra para começar a dar início ao tratamento, né, ao acompanhamento da criança. E assim, estou muito feliz. Queria trazer essa notícia para vocês aqui. Estou muito feliz de coração, porque a criança tá vindo e eu vou ser um papai, né? Papai Calabreso. Então foi isso, gente. Esse foi o pronunciamento dele. O Davi tinha anunciado, né, que ia ser papai e que a atual namorada dele da época estava grávida, né? Que não é mais atual. Eles acabaram rompendo, terminando. E aí, logo depois que ele anunciou que ela estava grávida, ele anunciou o término do relacionamento. Porque aparentemente ela não gostou que ele anunciou que ela estava grávida. Que é o que a gente vai ver aqui agora. Hoje explicando para vocês que a Paula tá em uma situação complicada, o momento dela. Uma situação complicada. Tipo, você anunciou que ela estava grávida, você não anunciou uma situação complicada. Né? Não é como se você tivesse anunciado que ela estava doente, né? Não, você anunciou que ela estava grávida. Uma situação complicada é meio difícil você falar. Né? É um momento gestacional, toda mulher passa, toda mulher passou por isso, vai ter uma criança e tudo mais. E é o momento dela, ela quer ficar sozinha, quer um tempo, quer respirar, entendeu? Quer raciocinar tudo isso que está acontecendo. Essa aqui foi a declaração dele, ele estava mais calmo, estava mais sereno, mas depois disso ele acabou que apareceu chorando, em prantos.
porque tinha terminado o relacionamento com ela. Apareceu muito triste, abalado com a situação. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Para assistir aqui. A Adriana, ela resolveu dar um fim no relacionamento comigo. Porque Cheio de catarro no nariz do bichinho. eu fui na internet falar que ela tava grávida. Ela não gostou, né? A família dela não gostou. Mas eu não vi nada demais nisso, né? Era um momento de alegria pra mim, sabe? Porque eu falei, eu vou ser pai. Eu tava muito feliz porque eu tenho um filho. E muita gente pensou que eu tava mentindo com isso. Eu não tava mentindo. Tá? Eu não tava. Aqui o vídeo ele já tava mais abatido, tava triste. Porque teve realmente essas suposições, né, de que ele teria mentido, de que era mentira, que ela não estava grávida. Ele chegou até a postar o teste de gravidez, falando, não é verdade sim, esse teste foi feito em tal dia, ela estava grávida sim. Porque depois que ele anunciou, né, a gravidez, ela ficou chateada e terminou com ele. E logo após tudo isso, ela anunciou que perdeu o bebê também. Mas antes disso, a internet estava falando realmente de que poderia ser mentira, que ele estava mentindo, que ela não estava grávida coisa nenhuma. E eu vou explicar daqui a pouco porque a galera achou que ele estava mentindo. Mas aí saiu essa notícia aqui. Ex-assessora de Davi Brito expõe atritos com o ex-BBB e acusa a família dele de mentir sobre a gravidez. A mulher não está grávida, isso é mentira. A família de mentira. Tudo ali é uma farsa. E aí depois que saiu essa notícia, que começou a sair a suposição, né, de que ela realmente não estava grávida. E aí foi isso realmente que ele falou. Aí ele postou teste de gravidez, falou que ela estava grávida. Esse pronunciamento dele, que ele tá chorando, é bem maior, bem extenso. Só que eu não vejo necessidade de botar tudo aqui, porque, enfim, né, ele só tá chorando mesmo, triste, falando as coisas. E foi basicamente isso. Mas por que as pessoas estavam achando que ela não estava grávida? Porque o povo estava achando que era mentira. Porque, gente, nesse mesmo dia, saiu essa notícia aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bora lá procurar. Aqui, ó. Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, campeão do Big Brother 2014, conseguiu na justiça o reconhecimento de união estável com ele, em primeira instância. A decisão pode levar Mani a ter direito a parte do prêmio e bens conquistados por Davi no reality, incluindo o prêmio principal e 2 carros. Ou seja, o povo estava achando que ele falou dessa gravidez em live no mesmo dia que saiu essa notícia para fazer uma cortina de fumaça, para ninguém ficar sabendo dessa notícia que teve. E ela realmente ganhou na justiça. Pelo que eu fiquei sabendo, ele ainda pode recorrer, né? Mas em primeira instância ela já ganhou, já conseguiu comprovar que eles tinham união estável. Porque dentro do programa, quando ele estava no BBB, ele falava bastante do relacionamento deles. Falava que eles moravam juntos, que ele tinha ela como mulher, que queria que Pororó, que era a mulher dele, que era a mulher dele. E depois que ele terminou, depois que ele ganhou, na verdade, o Big Brother, ele falou que eles namoravam juntos, que eles eram só namorados, que eles estavam se conhecendo. E tudo isso aí. E aí que foi que gerou o término e tudo mais, por causa do que ele falou, né? Enfim, ele falava uma coisa dentro do Big Brother e depois que ele saiu ganhando o prêmio, foi uma situação totalmente diferente, sabe? E aí foi isso que chateou o público, que tinha votado e acreditado nele aqui fora, e o que chateou ela também, a mãe. Mas aí, depois de todo esse bafafá que teve, ainda saiu outros bafafá.
Teve uma entrevista que ele deu, uma exclusiva com o Léo Dias. É uma entrevista imensa. E aí ele fala do relacionamento que ele teve, né, com essa menina e terminou. Ele fala também sobre a Mani, a justiça, né, que ele perdeu pra ela, entre várias outras coisas. E aí a gente vai assistir aqui alguns pedaços dessa entrevista que ele deu pro Léo Dias. Vou colocar aqui pra gente assistir. Só com você porque você expôs a relação. Vou te ser muito sincero, eu acho que assim, ela pode até ter falado assim, vou terminar com você e tudo mais, a gente não quero mais o relacionamento. Mas eu acho que, no fundo, ela gosta de mim. Mas houve um término? Houve um término. Quem deu chute na bunda foi ela, então, em você? Ela, não foi, eu não vou botar chute na bunda, né, Léo? Você gosta de botar fogo no negócio. Você já gosta de botar... Não, então, e foi pro WhatsApp? Foi pro WhatsApp. E você ficou mal? Ficou mal. Assim, Léo, foi pro WhatsApp porque um motivo. É por isso que eu tô falando pra você que isso existe chance de botar, por quê? Porque eu acho que ela tá no momento dela, né? Eu vou precisar ir no banheiro. 2 alto, 2 alto, 2 alto, 2 alto. Eu vou precisar ir no banheiro. Voltei, gente. Ainda voltei com uma batata. Agora terminei aqui de ver o vídeo. Falar sobre a gravidez, porque também eu tava muito feliz. Mas você acha que você errou ao expor a gravidez dela? Rapaz, eu posso ter errado no sentido de... Mas tipo, não assim, foi intencional. Não, velho, não foi naquela questão de falar assim... Você queria dividir essa felicidade. Eu queria, tipo assim, compartilhar isso, né? Porque assim, eu acho tão bonito, assim, aqueles vídeos das pessoas fazendo chá de fraldas bonitão, assim, nessas casas, sabe? Botando aquele bolão na rua, e o bebê vindo, tirando foto com a barriga. Eu tava imaginando fazendo essas coisas já tava imaginando, querendo fazer isso, planejando. Cozinha mais um pouco. Gente, o que eu acho? Se ela de fato estava grávida, eu acho que ela ficou chateada por ele ter falado isso. Porque a gente, querendo ou não, a mulher ela sempre espera os 3 meses, né? Pra ter certeza que vai vingar, que a criança tá tudo bem, mimimi, blá blá blá. Pra poder dar a notícia. Então, porque os 3 primeiros meses são muito sensíveis. Você pode perder o bebê, pode acontecer alguma coisa, sabe? Então, geralmente, a mãe, ela sempre espera esses 3 meses para dar a notícia da gravidez. E a mulher, geralmente, gosta de dar notícia. Esperar, se planejar, falar primeiro pros familiares, se pedir, pororó. E aí, eu acho que ele, tipo, não falou nada com ninguém, só abriu uma live e falou que ela tava grávida. Nem esperou nada. E isso deve ter deixado ela chateada. A forma que ele expôs isso, né? E acho que foi por isso que teve o término. Mas bora ver aqui outro trecho da entrevista que ele deu pro Léo Dias. Costas pra você. A Globo? É. Rapaz, essa questão tipo assim, logo quando eu saí do Big Brother, né? Eles teve o contrato, né? Porque existe um contrato agora, a gente ficou lá um período de 6 meses. Não, tudo bem, olha só, tudo bem. Vamos analisar as pessoas. Teve, inclusive, uma fofoca falando dessa casa, que aparentemente essa casa não é dele, ele teria alugado. E o aluguel dessa casa seria R$7.000 por dia. E aí ele alugou essa casa só pra ter essa entrevista com o Léo Dias e depois foi embora. Eu não quero comparar, é feio, tá? Mas a Bia, eu percebo que eles deram uma assessoria, aí fizeram isso, aí explicaram isso, aí explicaram como ela tem que se comportar. Mas hoje aí também quando tem botaram. uma. Hoje eu também tenho uma. Não. Mas quando a Globo chega a isso logo no início, você tá entendendo? É ainda melhor do que a da Globo. Eu acredito. Então, não. Não, mas eu tô falando o seguinte, eu não tô falando... Quando eu saí do Big Brother, né? Quando você saiu do Big Minha Brother. saída precisei de um Eu acho que pra você encontrar uma assessora certa, a gente encontra muitos errados até encontrar uma certa. Hoje eu acho que foi certa, viu? Não, eu entendi. O negócio tá ficando... Não, bacana. eu acho. Mas a gente erra muito. Verdade. E somos seres Cara, humanos. olha só. Olha de onde você veio e olha onde você tá. A sua vida mudou num dia. Num dia que entrou 3 milhões de reais na tua... 3 milhões e tantos de reais na tua conta. Eu sei que você não gosta de falar de dinheiro. A gente vai falar de umas coisas aqui hoje
a essa aqui. A gente vai falar de umas coisas aqui, porque é o seguinte... Não, depois eu falo. Mas a Globo deu as costas ou não deu as costas pra você? Não, ele não deu as costas pra mim, não. Na minha opinião, porque eu fui... Até hoje, né, eu sinto isso. Tipo assim, eles me deram um documentário que tá no Globoplay até hoje. Assim, não só nisso, né? E tipo assim, eu escolhi também, e também acabou o contrato, eu escolhi não renovar, né? Procurei seguir meus próprios caminhos. E assim, eu acho que faltou E por que um pouco você não de quis renovar? Rapaz, porque também a distância. Não, eu acho... Dizem que a Globo cobra 20% ou 30% da merchandising, Não, mas que é isso alto, né? mas isso é toda assessoria cobra. Toda assessoria. Tá. Basicamente, toda assessoria cobra essa porcentagem aí mesmo, em cima das publicidades, dos merchants que a gente faz. Aqui já foi falando mais da Globo, né? Que a Globo teria deixado ele mais de mão e tal. Mas enfim, acho que isso aqui nem é tão interessante assim pra gente, né? A gente quer saber mais da fofoca. Da outra parte da fofoca. Tô procurando aqui, é porque essa entrevista foi muito grande. E aí, pra eu achar o pedaço que ele tá falando que eu quero, vai demorar. Mas aí a gente vai vendo aqui as coisas. Bora lá. Você falou num podcast que dobrou o prêmio do Big Brother. Eu falei em que podcast foi isso? Podcast Depois você voltou atrás. Informação de Tem quem? essa informação aí, velho? E nós, Do Léo Dias. do Portal Léo Dias, fomos atrás do seu patrimônio. Foi atrás. Rapaz, você é fofoqueiro, viu, velho? Eu vou te falar, velho. Que novidade! Você gosta de caçar esse cara. Davi Brito tem uma holding, Eu tô a roda? calma, Eita, aquela fofoquinha. que tá com parceria com o pai, a mãe, não sei se é irmã, tá com a irmã? Tá com a irmã. Resumo, o único bem em nome de Davi Brito é um Onix de 2024 no valor de 80 e poucos mil. Onix? Onix é um carro. Ah, sim, meu carrinho que eu tenho, pequenininho. É o único carro que eu tenho, assim, que... Isso é alguma estratégia De quê, irmão? para não dividir o prêmio? Prêmio de quê? Irmão, prêmio de quê? Não, prêmio do Big Brother, porra. Prêmio do Big Brother. Ô, Davi Brito! Não, pô, é sério, pô. Então, tudo bem. Você, então, decidiu montar uma holding e aplicar seu dinheiro ali. Não, irmão, tipo assim, eu acho que isso é normal, né? Tipo assim, eu sou empresário hoje, né? Eu tenho esse... Não, que quando tem Você tem pobre... empresa? Eu tenho uma empresa, mas pobre, eu fui pobre. Não, você tem empresa? Eu tenho uma empresa chamada Léo Dias Produções Não, Jornalísticas. então, tipo, quando você abre essa empresa tem patrimônio? Pouquíssimo. Mas tem patrimônio? Tem patrimônio. Então, a minha também tem que ter. Esse foi um dos pedaços da entrevista que deu muito o que falar. Por quê? Quando se falou de patrimônio, o Davi disse, não foi nem nesse pedaço, eu acho que foi depois dessa parte, ele falou que ele não tem nada no nome dele, só esse carro. Então, o que acontece? O que o povo estava supondo? Que seria algum tipo de estratégia para não ter que dividir o prêmio com Nani. E aí, o que acontece? Ficou, né, essa questão no ar se realmente ele não tem nada no nome dele. Porque aí, se ele não tiver nada no nome dele, como é que vai provar judicialmente que ele tem algo para dividir com ela? Sabe? Basicamente isso. Mas enfim, bora ver aqui. Bora continuar vendo aqui essa confusão. Aqui, eles vão falar finalmente da mãe. Deixa eu dar play no vídeo. Foi a questão da... Você ficou bravo? Fala. Da mãe. Você ficou bravo com isso? Foi? Por que você ficou bravo com isso? Porque você falava no Big Expõe seus Brother. sentimentos aí. Porque você falava no Big Brother que era um casamento. E aí chegou. Agora, olha só. Eu vou ser mais uma vez muito sincero, tá? Você tem que falar seus sentimentos. Porque você chegou a Ana Maria Braga, falou em picolé na praia. Picolé na Não, praia? não, a gente tá na fase de tomar picolé, de se conhecer. Não, a mulher é tua mulher. Davi, a mulher era tua mulher. Calma, que eu vou falar. O que eu acho. Agora eu vou falar o que eu acho. O que eu acho? Que você saiu do Big Brother
sentou a tua equipe, que já devia estar formada, um advogado sentou e falou assim, meu amigo, vocês não são casados. Você ficou falando o tempo todo que ela era tua mulher. Você errou em falar isso. Você acha que aconteceu isso, velho? Eu acho que aconteceu isso. Aconteceu isso. Léo, deixa eu te falar assim. Seja sincero. Mas vocês não eram marido e mulher? Não, a gente não era marido e mulher. Vocês não moravam juntos? Não, a gente não morava junto. O carro que você dirigia não era dela? Eu fazia favores pra ela. No caso, tipo assim, ela me pedia. Deve ter considerado o carro na barra do lanche. Eu levava o carro na barra Mas do você lanche. não dizia no programa que ela não era sua mulher? Aqui na Bahia, aqui no caso, no seu estado lá, onde você mora, cada um tem sua gíria. Aqui a gente tem muita gíria, se você não sabe. Aqui a gente tem muita gíria. Qual é? De meio, pega a visão, tá ligado? A gente tem assim, nosso jeito de agir. A gente não fala nem minha mulher. A gente fala assim, é minha mulher, leva um homem, pega a visão. Ela pode ser sua namorada, porque você sabe que você tem a relação que você tem, mas você pode expressar a fala desse sentido. Eu acho que você criou uma história ali de um conto de fadas. É o que eu acho. Sim, não... Eu concordo totalmente com o Léo Dias. Não sabia que esse dia ia chegar, mas concordo. Eu acredito que ele criou uma narrativa, porque no BBB, se você tiver a narrativa mais bonita, mais comovente, você ganha. Ele criou a narrativa dele para poder ganhar, né, o coração, os votos, a credibilidade das pessoas aqui fora. Mas realmente aqui em Salvador, na Bahia, como ele disse, eu sou daqui, né, também, tem essa questão da gíria, de chamar de mulher. Mas, meu amigo, não quero saber, morou junto, a partir de 3 meses ou 2 meses já é considerado união estável, tá? Bom. Nossa opinião é super respeito. Tudo bem. Eu acho que foi um conto de fadas que as pessoas acreditaram. E é tática. E desculpa. Se você também quiser falar assim, olha, Léo, era um jogo. Você acha que o Mani tem direito a alguma coisa? Agora assistir mais um vídeo aqui dele falando da Mani. Mani tem direito a alguma coisa? Você deu alguma grana pra Mani? Léo, esse assunto aí tá com os advogados, eles estão resolvendo, entendeu? Então, Você não quer assim, tá responder? com a justiça. Você não quer responder? Tá com a justiça. Tá. Então, assim, deixa com a justiça resolvendo. Eu acho que a galera inventa muita fake news. Não, tudo bem, mas assim, eu falando. quero saber, vê-la assim hoje, é bom, né? Ver quem? A Mani, tipo, Rapaz, com certeza, eu vou te falar uma coisa, irmão. Tô muito feliz até então, porque poucos dias agora eu vi, né, nessa página de fofoca aí, que ela abriu até uma loja. Abriu uma loja. emagreceu, Assim, ó. fez lipo, Não. tá com namorado. Assim, a vida dela deslanchou bastante pós Big Brother, né? Tipo assim, ela fez diversas publicidades, ganhou milhões de dinheiros aí, né? Tá com muito dinheiro na conta Ele é dela. muito esperto. Deve estar ele com é muito dinheiro. esperto. Ele é Não, é muito sério. esperto. Não, mas Ele é é, muito pô. Olha pra esperto. mim, olha. Não, Cezinha. Não. Porque assim, ó, ela não ia pra lá sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Ainda mais dentro do shopping. Não, E tá assim, bonita. E dentro do Big, se ela tá bonita, eu já não sei porque eu não tô com ela, entendeu, velho? Ah. Aí você também quer me complicar. Mas outra coisa que eu vou te falar. Ela tá com a vida dela deslanchada. O prêmio do Big Brother, entendeu, amor? O que eu ganhei foi através dos meus esforços. Do que eu entrei lá pra lutar pelo aquele dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, ela não teve nenhum tipo de investimento, entendeu? Assim, de game. Eu acho que eu deixei meu Instagram aqui fora e deixei. Eu fui no cartório quando eu saí pro Big Brother. Eu acho que você não deve saber disso, mas eu vou te contar aqui agora. Antes de ir pro Big Brother, eu fui no cartório, registrei minha irmã Raquel Brito Oliveira. Ela como responsável. Tá tipo assim, aquele negócio que a gente faz pra ela responder por tudo lá de fora. Tiver que abrir uma conta, tiver que fazer alguma coisa. Eu deixei minha irmã Raquel como titular. Não disso, foi a mãe. Foi ela. Até porque a gente não era casado. E isso você acha, isso talvez seja uma das suas principais provas. Com certeza, irmão. Porque quem morava comigo era minha irmã. Minha irmã, você não conhece minha casa em Caiazeira, mas depois você quiser fazer uma matéria sobre minha vida lá atrás, onde eu morava, sempre te levo lá. É uma casa do lado da outra. Entendeu? Minha irmã morava na minha casa e eu morava na outra. Esse pedaço aqui também deu muito o que falar. Ai, viu? Ai. Bora assistir mais um vídeo. E aí, o que acontece? A gente vai ver o vídeo aqui da Jussara, que é Jussara, o nome dela, e ela comentou, né, nesse caso, desse pedaço da entrevista que foi muito conversado, foi muito divulgado, da questão do Davi não ter nada no nome dele. Querendo ou não, gente, ele falar isso chega a ser errado, porque ele não explicou, de certa forma, como assim ele não tem nada no nome dele, né? Não tem nenhum patrimônio no nome dele. E aí isso gerou muita repercussão na internet. E aí a gente vai ver, antes de ir para a próxima fofoca, esse vídeo da Ju, dela explicando melhor toda essa situação. Bora lá assistir. Davi tá dando o que falar, né? Agora ele concedeu uma entrevista pro Léo Dias e a gente acabou descobrindo mais outras coisas que a gente não sabia. Pois quando a gente acha que já sabe de tudo, vem o Davi Brito e mostra pra gente que a gente não sabe nada. O Davi tá no meio de um impasse com a Mani Rego, que pede na justiça o reconhecimento da união estável que tinha com o Davi. Davi entrou no BBB e tava lá, né? Não sabia se ganhava, não sabia se perdia, acabou ganhando.
Só que a partir do momento que ele ganhou, ele achou que podia se desvencilhar da Mani. Aí disse que era só uma ficante, que estavam se conhecendo, coisas do tipo. Mas durante todo o reality show, ele sempre mencionou a Mani como mulher dele. Cara, eu acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Relacionamento bom é onde as pessoas estão por livre e espontânea vontade, porque querem, porque necessitam da presença um do outro. Mas não vem com picaretagem não, tá? Se ele sabia que tinha o risco de ganhar o BBB, porque a partir do momento que você entra na casa, você tem duas possibilidades, ou ser eliminado ou ser o vencedor. Ele foi o vencedor, mas ele não sabia que seria o vencedor. Então ele poderia muito bem ter entrado solteiro, porque pensaria assim, bom, se eu ganhar não tenho que dar nada a ninguém, mas não. Justamente por não saber se ganhava ou perdia, ele resolveu não arriscar. Como ele dependia dela, da ajuda dela, dos dinheiros dela, ele entrou comprometido. Ele continuou ali afirmando que era mulher, porque ele não sabia como é que iam acontecer as coisas. Vai que ele é eliminado e tem que voltar para casa dela, voltar a dirigir o carro dela, fazer suas boas corridas de aplicativo, que ele era Uber. Cara, a mulher dava dinheiro até para ele cortar o cabelo. Agora ele tá dizendo que não tinha nada com ela. Mas vamos dar uma olhada no que ele falou quando estava dentro da casa? Vamos confrontar as mentiras do Davi. Do Big Brother, entendeu? O que eu ganhei foi através dos meus esforços. Do que ela não teve nenhum tipo de investimento. Dava dinheiro pra cortar cabelo, eu comprava roupa pra mim quando eu precisava, me dava perfume às vezes. Até porque a gente não era casado. Quando a gente saía, a gente namorava, entendeu? Tem direito de nada do Big Brother, porque ela foi minha namorada. Porque eu vou mudar, é minha esposa, independente de qualquer situação. Ela quer o quê? Você não tem direito de nada. Entendeu? E agora ele deu uma entrevista pro Léo Dias, né? Porque o ápice é dar entrevista pro Léo Dias para dar esclarecimentos. Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque o negócio vai ficar feio. Vocês estão pensando que é na base da brincadeira. Tem dinheiro envolvido, cara, isso não vai terminar bem. Ainda tem muita guerra pela frente, muitas acusações, papeladas para lá e para cá, advogados no meio. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, lá no Léo Dias, a gente ficou sabendo que o bonito do Davi não tem mais nada no nome dele. Ou praticamente nada, só tem um carro de 80 mil reais. É, meus amores, parece que foi criada uma holding, e essa holding tá no nome dos pais dele, no nome da irmã, e não sei o que lá. Não tem maiores detalhes, eu só sei que no nome dele só tem esse carro. E ele fez desse jeito porque ele diz, ele deixa mais do que claro nessa entrevista que a Mani não tem direito a nada. Não tem direito a nada, ele não quer dar. O Davi tá se achando muito esperto. Botou no nome dos outros e tal, não tem nada no meu nome. Eu vou me dar bem. Mas existem alguns outros pormenores que ele não se ligou. Vocês acham que os magistrados são bobos? São ignorantes? Você acha que o judiciário não sabe o que está fazendo? Ali existem pessoas que estudaram e que sabem desses subterfúgios que são utilizados por pessoas como Davi. As coisas não vão ser tão simples como ele está pensando. Não tem nada no meu nome, não tem direito a nada. Não tenho dinheiro, você não leva R$1. Existem outras coisas que podem ser feitas. E para isso eu queria que vocês ouvissem a doutora Miriam, que sempre está nas redes sociais falando coisas super pertinentes e tirando todas as nossas dúvidas. Caso o Davi tenha gastado todo o dinheiro colocado em nome de terceiros. Pois é, gente. Não é tão simples assim como ele acha que é. Não é só passar para o nome de outra pessoa que está tudo resolvido. A justiça trabalha de uma forma muito mais complexa do que isso, né? Até porque o Davi não foi o primeiro, nem vai ser o último espertinho que vai fazer isso. Terceiros, como o Mani recebe. Bom, normalmente nesses casos, lá no começo da ação, a gente já pede o bloqueio parcial desse dinheiro para resguardar essa divisão do patrimônio. Caso isso não tenha acontecido e não tenha nada nas contas dele, nem nenhum bem em nome dele, eu pediria a quebra do sigilo bancário dele, faria uma análise muito minuciosa para saber para onde foi esse dinheiro. Se tiver transações ali para parentes, familiares ou transações muito altas, que possa, por exemplo, ter comprado um bem em nome de um terceiro, isso pode ser investigado e se ficar comprovado, pode ser considerado fraude, porque ele já sabia que esse dinheiro era objeto de uma disputa
judicial. Mas aí, se caso não encontre nada mesmo, ele vai ficar devendo esse valor para ela, e se algum dia ele tiver alguma coisa no nome dele, aí ele paga. E em caso mais extremo, é possível pedir a suspensão do passaporte, da CNH e alguma outra medida que o juiz considere pertinente, em caso que fique comprovado que ele está agindo de má fé, que ele está agindo com fraude para não pagar o que é devido para ela. Por isso que eu vivo dizendo para vocês, não se grudem com um homem lascado, nunca termina bem. Ah, mas eu vou ajudar porque ele tá precisando, ele me ama, ele tá perto de mim. Eu vou ajudar ele porque quando ele melhorar, nós vamos ter uma vida juntos. Meu amor, quando ele melhorar, ele te dá um chute, ele abandona você, ele arruma outra. Não vai nessa de que vai existir gratidão, de que vai existir reconhecimento, porque não vai. Não vai. Só você que tá achando isso. E se você continuar com esse pensamento, você vai se dar mal. Depois não vai dizer que eu não avisei. Eu tô aqui faz tempo, ó, avisando. Porque eu não quero que vocês caiam nas ciladas que eu já caí. Mas se eu cair, foi no passado lá atrás. Porque hoje ninguém me faz de besta mais não. Quando chegar contando suas histórias tristes, eu já tô mandando saltar de banda do trem. Volto a dizer, ele deveria ter terminado o relacionamento antes de entrar no BBB. Pois é, gente, já que ele não quer mais nada dele o tempo todo, não dividir com ela, se ele tava, tipo, realmente empenhado em ser, né, uma pessoa de agir de má fé com ela, por que que ele, no início, não entrou solteiro, não entrou sem ninguém? Mas não, ele queria essa narrativa de pobre coitado, que ela ajudou ele, que era a mulher dele, que piriri, que pororó. Ai, enfim. E aí, depois de tudo isso, ainda saiu outra fofoca. Ainda saiu outra notícia sobre o Davi Brito. Porque parece que esse homem não para nunca. Ele, aparentemente, se negou a fazer teste do bafômetro. E aí, o carro dele foi apreendido. E aí, ficou no pátio, né? No pátio, e ele teve que ir buscar. Bora entender isso aqui. Bora assistir esse vídeo que ele postou nos stories dele. E outra coisa, ele não tem prova de que eu tava bebendo, eles só prenderam o meu carro. Prenderam o meu carro, mas não tem prova nenhuma de que eu tava bebendo. Não sou obrigado a fazer teste de bafômetro. Não sou obrigado a fazer exame de sangue. Não sou obrigado. Eles não podem me forçar a fazer nada porque eu tenho direito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, eles não podem me forçar e me obrigar a fazer o teste do bafômetro. Sabe o que foi? O agente de trânsito, simplesmente, o que foi que ele fez? Ele induziu que eu estava bebendo e que me levar para a delegacia. Pra quê? A querer mídia, porque eu sou famoso, porque eu sou negão, porque eu venci, entendeu? Tem raiva de mim, que quer ficar pegando no meu pé, entendeu? É isso aí, mano. Eu entendo como isso aí, velho. É isso mesmo. Então, assim, se ele achou que ele ia me prejudicar, em mim ele não me prejudicou em nada. Não vou mentir, a mim não me prejudicou em nada. Se você não estava bêbado, por que se recusou a fazer o teste do bafômetro? Se você não estava bêbado, era só fazer o teste e acabou, né? Ia provar que não estava com embriaguez. Não é não? Enfim. É isso, gente. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui o que vocês acharam. O que é que vocês acham de tudo isso. Bota aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar aquele joinha que me ajuda muito. E se vocês quiserem, se tocar o coração de vocês, vocês se inscrevem no canal pra ter notícias, mais fofocas, mais novidades, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.